Olá, boa noite, tudo bem com você? Está no ar mais uma edição do programa Saúde Total aqui no ASP Online. Para você que está chegando agora, o nosso programa é toda terça-feira, das 19h30, começa às 19h30, vai até mais ou menos ali 10 para as 8. Às vezes passa um pouquinho, às vezes um pouquinho menos. É coisa rápida. É papum. Então você tem que ficar ligadinho com as nossas programações, tá? Exatamente. Estamos fazendo uma série de 10 episódios. Sim. Você, de repente, já perdeu 3 episódios. E se você perdeu os episódios anteriores, ou perdeu um, ou perdeu 2, ou perdeu da semana passada, ficou gravado. Está aí no ASP Online. É só você procurar, vai estar na nossa playlist. Sim. Vai estar na nossa playlist. Exatamente. Vai na playlist lá e você vai encontrar lá o tema gravidez e nascimento. É o lema geral da nossa programação com seus subtítulos, né? Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre gestação, parto e sexo. E nesta série de 10 episódios, nós temos uma pessoa muito especial, a minha amiga, a Deise. Se você não a conhece ainda, porque nós não vamos ficar nos apresentando aqui, vai no Sim. primeiro episódio, você vai saber quem é ela, tá? No primeiro episódio ela fala, no início da nossa programação, ela fala quem ela é, como que ela chegou a estudar este assunto, por que chegou, lá você vai aprender um pouco mais. E hoje Sim. nós vamos diretamente ao nosso assunto. Boa noite, Deise. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, queridos telespectadores. Você que chegou agora e você também que está nos acompanhando já nos outros episódios. Esperamos que vocês estejam gostando e que essas informações estejam trazendo realmente transformação aí para você, para sua vida, né? Aqui dentro do seu mundo, que esse é o nosso intuito, né? Trazer para você informação que cause transformação. Muito bem, deixa aí o seu joinha, tá bom? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. É muito importante para você receber as nossas notificações. Tudo bem? Exatamente. Vamos lá. Deise, falando sobre esse assunto de gestação, parto e sexo, depois que a mulher ela tem o bebê, é 40 dias de molho. Ó, eu já falo logo que eu já sei já. Então eu já fiquei 120 dias de molho. Tive 3, né? 120 dias. 3. 40 e 40. 120 Sim. dias aí de molho. Então eu sei que ficamos de molho. E claro, nós temos o desejo sexual. 40 dias é bastante dias, né? Para quem é ativo sexualmente. Tanto para o homem quanto para a mulher. Só que a mulher está numa outra vibe, né? Como a gente diz. Exatamente. Ela está amamentando, acordando de madrugada, aquela bagunça toda. Para ela tem um certo teor de dificuldade. Mas no período, nós falamos um pouquinho, né, nos episódios anteriores sobre esse assunto um pouco, né? Demos uma pincelada, né? Sim. Mas qual é a influência da gestação na vida sexual do casal? Então, vamos primeiro, eu gosto de falar o seguinte, o nascimento do bebê, o parto em si, né, ele é um evento sexual. A gente não costuma associar o nascimento dos nossos filhos com a nossa vida sexual. Isso às vezes as pessoas fazem essa dicotomia aí, dividem as coisas. Mas o fato é que é um evento sexual, porque é o ápice, vamos dizer assim, de um ato que começou lá atrás, né? Então a gente teve aquela relação, daquela relação houve uma fecundação que gerou uma gestação e que gerou um nascimento. Então é a continuidade de um ato sexual, o nascimento de um filho. Então, quando a gente começa a olhar por esse viés, a gente vai conseguir começar a compreender por que esse momento, essa transição, ele vai afetar o nosso relacionamento, né? Então, primeiro de tudo, a gente enxergar dessa maneira. E aí, assim, a gente deu aquela pincelada, agora a gente vai falar um pouco mais profundamente. Então, como a gestação em si, né? O momento em todas as fases, a libido diminui ou ela aumenta? Como é que é? Não. Ela tem uma oscilação, momentos picos? Depende. Às vezes a mulher que engravida no ápice do período fértil dela, né, ela está com a libido no alto. Por exemplo, começa ali o primeiro trimestre da gestação. Se essa mulher não passa mal, se ela consegue manter as suas atividades
que ela costuma fazer corriqueiramente. Corriqueiramente. Nossa, gente, travou a palavra. Corriqueiramente. Se ela consegue manter a vida dela funcionando como era antes. E se essa notícia dessa gestação não causar um impacto emocional muito forte nela de forma negativa, geralmente ela consegue manter a vida sexual ativa, né? Agora, vamos um cenário em que a mulher começa a ter muito enjoo, muita náusea, né? Ânsia de vômito, vomita meios de verdade, começa a ter tontura. Gente, não tem como ter libido numa situação dessa, que a gente se sente doente, tá? Então, começa por aí. Quanto mais tranquila for a gestação, normalmente a mulher consegue ter um pouco mais de desejo sexual. Quanto mais dificultosa for a gestação, parece a gente tem assim, né, no empiricamente observado, que a mulher acaba não tendo tanta disposição para poder viver a experiência sexual. Até às vezes quando chega no final da gestação, quando ganhou muito peso, às vezes está muito cansada. Algumas mulheres também não têm muito apetite sexual. Mas a libido por si só, na gestação, ela já pode cair. Ela pode cair. Nem sempre ela cai. E muitas mulheres também acabam tendo a libido aumentada. Geralmente, quando tem uma libido aumentada, o que eu observo na minha prática, dos meus acompanhamentos, são mulheres que elas se sentem muito bem com elas mesmas e com o corpo dela na gestação. Então, elas estão se sentindo muito lindas, elas se sentem poderosas. Geralmente, essas mulheres, elas conseguem manter uma vida sexual ativa, porque elas estão se sentindo muito bem. Agora, tem mulheres que começam a se sentir mal, que eu estou engordando, que está dando estria, que não sei o que, não sei o que. Às vezes, ela não é que ela não tenha libido, mas ela não está confortável com o corpo dela para ela se relacionar sexualmente com o marido dela ou com o parceiro. Então, ela acaba evitando, entende? Ela não está bem com ela mesma, com o corpo dela, está com vergonha. Ela está incomodada com a estria, com a celulite, ela está incomodada porque ela engordou, ela está incomodada porque a barriga está grande. Então, ela não vai ter vontade de ter relação. Então, a gente não tem uma regra, né? Para todo mundo de falar. Todo mundo vai querer ter relação sexual na gestação, todo mundo não vai querer, não. Vai depender de todo um contexto. E aí, o parceiro precisa estar ligado nessas questões para ele poder não ficar fazendo cobranças desnecessárias ou cobranças que vão aumentar essa insegurança dessa mulher, né? Ou às vezes forçá-la a ter uma relação com ele sem que ela deseja. Tem que entender, né, Deise? Ele tem que entender. Ela não era assim antes, né? Exatamente. É um período diferente. Então precisa ter uma sintonia aí do casal, até porque às vezes a mulher não está com tanta vontade, né? Mas o cara faz ali uma preliminar, faz um carinho, faz uma massagem, prepara um ambiente e tal, pode acabar gerando nela vontade. Né? O medo do marido machucar, né? Como é isso? Então, o medo do marido machucar. Geralmente quem tem o medo é os homens. As mulheres dificilmente vão ficar com medo, a não ser quando tem uma gestação de risco. Então, existem alguns casos em que é recomendado que não aconteça a relação sexual. Quando tá quando a mulher tem sangramentos, né? E quando a mulher tem risco de parto prematuro. Né? Ou de descolamento de placenta, que geralmente acontece bem lá no comecinho. Nesses casos, o próprio médico vai falar, olha, não é recomendado a relação sexual, então não façam. Quando não há restrição, pode fazer. O homem não consegue chegar até onde está o bebê, tá? A gente vai ter vulva, que é a parte externa, a gente vai ter a vagina, que é o canal onde o pênis entra, a gente vai ter colo do útero, vamos ter ali camada de duas camadas que a gente tem de proteção para o bebê, que é uma chamada córion, outra chamada amnion. Depois a gente tem líquido amniótico e lá dentro a gente vai ter o bebê. Então, tem uma distância considerável e tem barreiras físicas. Então, às vezes o pênis conseguiu adentrar no canal vaginal, mas ele vai encostar no colo do útero. Ele não vai entrar e bater no neném. Tem o colo do útero, depois vai ter essas duas camadas, depois vai ter o líquido, depois vai ter o neném. Então, não vai chegar até lá. Tá? Não chega, podem ficar despreocupados com relação a isso. Às vezes rola um negócio assim de, mas tem um neném aqui com a gente, ele vai ficar sentindo o que a gente está sentindo. Você já deve ter ouvido isso. O bebê não sente o que você está sentindo, de ter um orgasmo, enfim. O bebê vai sentir sensações boas, porque ele vai receber hormônios bons. Então, quando a gente tem uma relação sexual, a gente libera endorfinas, a gente libera, ocitocina, e isso vai circular no corpo da mulher, e o bebê vai receber um pouco desses hormônios, mas eles são hormônios de bem-estar, de felicidade, de relaxamento. Então, o que o bebê vai sentir? Ele vai se sentir relaxado, ele vai se sentir bem.
É isso que ele vai sentir, mas Vai ele ser não bom está pra ele vivendo também, a né? relação sexual com todos, né? Então não tem também essa questão do o bebê vai estar sabendo o que a gente está fazendo. Não sabe. E no pós-parto? Já começa a relação sexual depois que já teve? No terceiro, quarto dia já pode Meu ter Deus, relação não faz sexual? isso, moço, no terceiro, quarto dia. Não, gente, primeiro assim, depois tem gente que não sabe, só descobre quando tem filho, mas depois que o neném nasce, a gente fica sangrando aí como se fosse uma menstruação durante alguns dias, tá? O limite máximo de sangramento, que a gente fala assim, que ainda é considerado normal, é o primeiro mês. Tem mulheres que ficam com uma menstruação fraquinha e vai até quase 40 dias, mas não pode passar de 30, 40 dias assim, estourando, tá? Sangramento, porque a gente tem um útero que descamou, igual acontece com a menstruação, que o útero troca o endométrio, ele se recompõe, se reconstitui, e aí o antigo, vamos dizer assim, né? Aquele tecido antigo, ele sai. Então, quando o neném nasce também, o útero, ele se renova. E aí ele leva um tempo se autolimpando, né? Vamos dizer assim. Então, vai sair sangue durante algum tempo. E aí não é recomendado a gente ter relação sexual, primeiro porque está sangrando, nessas condições. Segundo, porque a gente tem um canal vaginal que está se voltando ao normal. E terceiro, que é o mais impactante, é que realmente não tem mulheres que sentem desejo sexual enquanto elas estão sangrando ainda ali no primeiro mês de pós-parto. Acontece da mulher perder de vez a libido depois do parto? Ou é raro isso? Porque tem mulheres que falam assim, depois eu não fui mais a mesma. Não... Pode acontecer. E aí negócio de, baixou a bexiga. Não, esse lance da bexiga é outra coisa, gente. A gente tem algumas estruturas, né? Que influenciam também na nossa vida sexual. A região onde a gente vai ter, a gente chama de esfíncteres, que são a abertura da vagina e a abertura do ânus. Essa região onde a gente tem essas aberturas, que são músculos, ela vai ter, como a gente chama de assoalho pélvico, né? É um conjunto de músculos que fazem o forro aqui, dessa região baixa aqui da gente, né? E ela segura esse assoalho pélvico, ele chama assoalho porque ele fica embaixo e ele segura os nossos membros, os nossos órgãos internos, né? E ele vai ter uma ligação com os nossos músculos abdominais, aqui na frente. Aqui em cima ele vai ter um encontro com o nosso diafragma, que é um outro conjunto de músculo. E nas costas a gente vai descer aqui, vai ter a lombar, que vai estar ligada também. Então é como se fosse uma caixa de músculo, que vai manter os nossos órgãos internos ali bonitinho e manter os nossos ossos no lugar Eles não também. estão dançando para um lado para o outro, né? Não estão. O que acontece? Dependendo das intervenções que acontecem durante o parto, se for uma cesariana ou não, quando a gente tem um corte, um machucado, uma laceração, uma episiotomia nesse assoalho pélvico ou nesse abdômen, que vai ser da cirurgia cesariana, a gente pode ter um enfraquecimento dessa musculatura. E aí a gente pode ter, por exemplo, relatos de dor na relação sexual no pós-parto. Às vezes nem no pós-parto imediato, ainda durante anos ter. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar da episiotomia, que é um procedimento que às vezes os médicos fazem, muitos médicos fazem, que eles cortam o períneo, que é uma das partes, né, que faz parte ali daquele assoalho pélvico. Geralmente, quando se corta o períneo, a gente vai ter a perda de sensibilidade na região, uma cicatrização mais dolorosa, e geralmente na relação sexual a mulher sente menos prazer e ela vai sentir incômodo, dependendo de como foi esse corte, tá? Às vezes quando tem laceração natural também pode sentir um pouco de incômodo também, um pouco de a dor, desconforto, tá? Então é sempre importante a gente levar em consideração todos esses fatores, não é assim, o neném já nasceu, vamos começar a transar de novo. Além dessas questões físicas, a gente pode ter questões emocionais, né? Então assim, o que acontece no pós-parto? É uma mulher que está com o bebê 24 horas no colo, às vezes cheirando a leite gorfado o tempo todo. A gente no puerpério, a maioria das mulheres não dão conta de manterem o autocuidado, de às vezes até lavar o cabelo. Se não tiver uma rede de apoio legal, não vai conseguir fazer isso direito. Então ela não está confortável com ela mesma, ela não está conseguindo se cuidar minimamente, ela não vai ter desejo sexual. A relação sexual potencializa a vida conjugal? Com certeza. E quando ela acontece durante a gestação, ela tem um papel de conexão muito legal. E aí não é só aproveitar o sexo, né? Os homens que não sabem vão ficar sabendo agora, né?
Mas para a mulher, sexo não é só sexo. E a maioria dos homens que realmente se importam com as suas parceiras, o sexo também não é só sexo. Claro. Então, a gente tem que olhar para o sexo como fazendo parte de uma dinâmica. E quando ele vem depois do nascimento dos filhos, ele muda, porque vai mudar. A gente não faz mais na hora que quer, do jeito que quer. Enfim, né? A gente vai ter que se adequar a cuidar dessa criança, viver a nossa vida e ter tempo para os dois. A gente tem que conseguir encontrar um equilíbrio. Então, se for visto o sexo for visto como sexo por sexo, vamos dizer assim, vai ficar difícil voltar a essa vida ativa e de forma satisfatória, né? Às vezes pode acontecer, mas vai ser uma coisa mais mecânica. Então, assim, se a gente consegue manter toda essa dinâmica desde a gestação, esse interesse, esse cuidado, essa atenção, né? O homem se envolver com esse processo da gestação. O homem que se envolve com o processo do nascimento e do parto em si também é um cara que vai ficar cobrando menos, essa mulher tá lá de novo, e ele vai conseguir acolher ela melhor e fazer ela se sentir bem o suficiente para de novo retomar a sua atividade sexual. E o puerpério, o homem também se envolver para ele poder cuidar dessa mulher e dar para ela a possibilidade dela se cuidar e estar minimamente alimentada, com sono em dia, né? Bem com ela mesma, a vida sexual volta a existir de uma maneira diferente, mas geralmente ela volta a ser muito melhor. Inclusive, um negócio legal para falar. Tem gente que tem medo do parto normal, porque diz que a vagina fica larga. Você já deve ter ouvido isso. Já ouvi. Não, eu não vou ter parto normal porque vai ficar largo e não sei o quê. Enfim, é um músculo, né? É um conjunto de músculos também. O canal vaginal, ele tem elasticidade, ou seja, ele pode ficar muito pequenininho e ele pode alargar. E quando o neném nasce, ele alarga, ele chega a 10 centímetros de diâmetro para o neném poder passar. Mas o que acontece? Do mesmo jeito que ele se alarga, ele diminui. Então, mulheres que vivem experiências de parto natural ou normal, mas que são respeitadas, que não acontecem intervenções desnecessárias, que médico não faz episiotomia, né? Geralmente, depois, quando elas sentem o corpo voltar a um normal novo, né? Mas é normal, elas sentem mais prazer na relação sexual. Porque o canal vaginal, ele consegue voltar e ele fica apertadinho de novo. E aí, o negócio fica bom. Que legal. Então, não tenham medo do parto normal por causa de ficar larga, não. A vagina volta ao tamanho normal. Gestação, parto e sexo. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um episódio dessa série Gestação e Nascimento para vocês, tá? Exatamente. Se vocês não assistiram os nossos outros episódios, o primeiro, o segundo e o terceiro, assistam porque está aí no nosso canal do Aspa Online, tá bom? E eu espero terça-feira que vem. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Exatamente. Terça-feira que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre parto normal versus, a briga, versus o cesariana, né? Exato. Então é um assunto também bastante polêmico, bastante atual. Hoje está tendo muita discussão sobre esse assunto e vocês vão aprender tudo no próximo episódio. Então temos um encontro terça-feira que vem, às 19h30, tá bom? Se inscrevam, ativem o sininho. Isso. Para vocês não perderem as notificações. E compartilhem. Se essas informações fizeram sentido para você, mande para outras pessoas. Se não fez também, manda para o outro, que às vezes para o outro faz sentido. Deise, muito obrigado pela sua participação mais uma vez nesse episódio. Obrigada. Gente, boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a semana que vem, né? Fiquem com Deus e até o próximo episódio desta série maravilhosa, Gravidez e Nascimento. Tchau, até semana que vem.